Eu vou compartilhar aqui a minha tela para que a gente possa fazer toda a introdução, toda a discussão sobre o conteúdo da aula de hoje. Eu já estou aqui com o NetBeans aberto. O projeto que a gente estava fazendo era o projeto 2, né? E o projeto 2 é o cálculo da média. Quando nós estamos trabalhando com um projeto no NetBeans, né? Porque não obrigatoriamente nós precisamos utilizar o NetBeans para fazer programação Java. A gente pode utilizar usando até o Notepad++, desde que a gente saiba a sintaxe. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho e eu vou tirar minha câmera para melhorar a transmissão da internet aqui. Então, a linguagem de programação Java, ela não está presa ao NetBeans, assim como o Delphi está preso ao RAD, né, que é o ambiente de desenvolvimento. A gente usa o NetBeans, poderia estar usando o Eclipse, tem uma série de outros, mas os dois mais famosos são NetBeans e Eclipse, porque, entre outras coisas, essas ferramentas nos auxiliam muito na sintaxe, apontam erros, permitem o autopreenchimento e assim por diante. Uma das coisas que eu quero, antes da gente começar a falar do código propriamente dito, que eu quero alertar vocês, mostrar, é o seguinte, ó. Lá no projeto 2 aberto, nós temos pacote de código-fonte, uma pasta chamada pacote de código-fonte. Eu quero fazer a associação do que a gente está visualizando aqui no NetBeans e como isso é armazenado em disco. Então eu vou lá no local onde estou salvando esse projeto. Ele está aqui, ó. Opa, não, Delphi não, Java turma A, aqui, ó, é esse daqui, ó. Então, o que nós temos aqui, eu vou colocar aqui uma janela lado a lado, deixa eu ver se eu consigo colocar, se tem espaço suficiente para a gente colocar lado a lado, é isso aqui, ó. Então, pacotes de código-fonte é essa pasta E2 aqui, ó, E2, é a mesma pasta. Dentro do pacote de código-fonte, nós vamos encontrar aqui na linguagem do NetBeans, nós vamos encontrar 3 pacotes. Nós criamos esses 3 pacotes. Qual que é a ideia de criar os pacotes? Organizar isso como se fossem pastas, e realmente são pastas. Então, pacote de código-fonte é a pasta aqui, ó, SRC, de source. É aquele mesmo source do IMG, SRC que a gente usa em HTML. Dentro de pacotes de código-fonte, ou seja, dentro da pasta SRC, aqui existem 3 pacotes. O pacote classes, onde nós criamos o arquivo classemedia.java. Então, dentro da pasta classes, tem o arquivo classemedia.java. O pacote imagens, que tem as imagens que nós coletamos para o desenvolvimento da aplicação. Então, dentro de imagens aqui, ó, fundo e logo. E dentro do pacote interface, tem o arquivo principal.java. Então, dentro da pasta interface, tem o arquivo principal.java e como ele tem utiliza a biblioteca Swing, que ele é todo visual, né? Então vamos dar uma olhada aqui, ó, só para a gente lembrar. Aqui, ó. Depois eu vou melhorar a visualização. Esse é o projeto, o JFrame que nós criamos a partir daquele vídeo que eu passei para vocês. Então existe também o principal.form. Então o que eu gostaria de chamar a atenção para vocês é isso, porque nós vamos precisar usar isso daqui a pouco. Essa interpretação daqui a pouco, quando formos instanciar o nosso objeto a partir da classe média criada, né? Então, nós vamos ter um objeto média criado a partir da classe média. Lá no PHP, nós utilizamos o include. Aqui nós vamos usar um outro recurso, mas que tem a mesma funcionalidade do include. Tá? Se tiver alguma dúvida, vocês me dão um alô, podem chamar via WhatsApp, fica mais fácil para mim, já estou com o WhatsApp aberto aqui do lado, e não tem nada então. Então vamos lá, ó. Estou no
pacote interface, no arquivo principal.java, e aqui o arquivo principal.java, ele é composto por um JFrame, né? E o JFrame tem uma série de objetos. Deixa eu só exibir aqui. Um minutinho, por favor. Tá, depois eu coloco. Então, ele tem uma série de objetos, né? Cada um desses objetos ele foi colocado aqui a partir da paleta de componentes. Deixa eu tirar isso daqui, vou pôr para cá. Então, por exemplo, aqui nós temos um objeto que se chama alterar o nome da variável, né? É um JLabel, que nós chamamos de JLabel nome. Depois, aqui embaixo, nós temos se chama JLabel nota 1, um JLabel nota 2. Aqui embaixo eu tenho um JLabel média. JLabel média, tá? Esse daqui é só informação. Aí vem os JTestField, que é onde nós podemos inserir os dados. É importante a gente agora trabalhar, saber o nome de cada um desses componentes. Semelhante ao que nós fizemos lá no PHP, quando os parâmetros foram passados pelo método get ou pelo método post. Então, nós temos um JTestField nome, um JTestField nota 1, um JTestField nota 2 e aqui um JTestField média. Então, a ideia é, em tempo de execução, entrar com o nome, nota 1, nota 2. Aqui eu tenho um botão chamado JButton calcular. Clico no botão calcular, vai ser feito todo o processamento, que é o estudo a ser realizado na aula de hoje. E o valor da média calculado vai ser apresentado aqui no JTestField média. Essa é a ideia. Depois eu incluí aqui um JButton chamado limpar, que o objetivo é apagar, limpar o conteúdo desses JTestField. A ideia é essa daqui. Depois nós temos aqui um JButton sair, tudo isso, o JButton sair já está programado, nós deixamos tudo isso daí pronto. Bom, então como é que a gente vai começar? O raciocínio é muito parecido com o que nós fizemos em PHP. Só que agora numa outra linguagem de programação, com uma outra interface, não é formulário HTML, é um JFrame, e com uma grande diferença, que é aqui que eu vou tentar focar bastante com vocês, que nós vamos precisar bastante atenção. Java é uma linguagem de programação tipada, e PHP é uma linguagem de programação não tipada. Então, onde que isso interfere? Quando nós declaramos variáveis ou atributos, eu aumentei um pouquinho o zoom aqui, o zoom não, o tamanho da fonte, depois, se não tiver bom ainda, porque algumas pessoas me retornaram no feedback que eu pedi, que às vezes não dava para ler o que estava escrito, tudo, né, na aula de segunda-feira. Aí vocês me avisam, por favor, pode mandar mensagem aí pelo WhatsApp, se não tiver bom, eu posso aumentar, tentar fazer algumas coisas. Então vamos lá. Quando nós criamos a nossa classe média, né? Então dentro do pacote classes, nós criamos uma classe pública chamada classe média. Muita atenção porque Java é case sensitive. E aí nós criamos 4 atributos. Lá em PHP, a gente não precisa definir o tipo de cada um dos atributos. Ficava assim, ó, private nome, private nota 1, private nota 2 e private média. Aqui em Java não é possível fazer isso. É obrigatório definir o tipo do atributo. Ou, se fosse variável, o tipo da variável. Então, como é que a gente faz a declaração de um atributo e seu tipo? Então, primeiro vem o tipo e depois o nome, no caso do atributo. String nome, float nota 1, float nota 2 e float média. Depois nós criamos, do mesmo jeito que fizemos em PHP, os gets e sets para cada um deles e fizemos o método calcular média, né? Aqui cabem algumas observações
para a gente associar. Lá em PHP, a gente usa function. Para criar os gets e sets, a gente usa function. Aqui, nós não usamos function. Nós usamos o nome do método e o tipo que ele retorna. E aí nós temos que nos reportar aquelas aulas lá no início do semestre, diferença entre procedure e function. Função ou function é aquela subrotina que retorna um determinado valor. Então, get nome pegue o nome, me dê o nome. Então, o que vai ser retornado é uma string, porque nome é string. Quando eu uso get nota 1, me dê nota 1, retorne nota 1, ele tem que ser float, porque o atributo lá em cima criado é float. A mesma coisa vai acontecer com nota 2. Get nota 2 tem que retornar float. Que nós temos? Get média tem que retornar float. E quando nós utilizamos o set, ou seja, defina um valor para o atributo nome, ele não retorna nada. E não retornar nada na linguagem de programação Java é void. A gente retorna, mas retorna nada. Retornar nada significa não retorna. É o jeito como em Java a gente diz que setNome não retorna. Ele retorna nada. E nós temos que definir todos esses métodos. Na verdade, eles são feitos automaticamente, porque a gente executa deixa eu excluir aqui, eu vou criar de novo. A gente utiliza um recurso do NetBeans. Então, inserir código, os get e sets, cadê aqui? Olha lá, os getter and setter. Eu seleciono todos e gerar. E aí todos eles foram gerados. Foi assim que nós fizemos. E aí todos eles já foram definidos com se são privates ou públicos, o que cada um deles retorna, o nome do método. Alguns não têm parâmetro e outros têm parâmetro. Então, os gets não têm parâmetro e o set sempre tem parâmetro, né? Defina o nome, tá? Com o quê? Com esse valor aqui. E lá embaixo, na public void calcular, o que nós estamos fazendo? Calcular média. Calcular média é um método que não vai retornar nada. E o que ele faz? Desta classe, pega a média, lá em PHP seria assim, deixa eu colocar aqui como comentário, lá em PHP seria assim, né? Diz média recebe diz nota 1 mais diz nota 2, tudo isso dividido por 2. Tudo isso dividido por 2. Essa seria a notação, seria a instrução em PHP. E aqui embaixo a gente tem a mesma lógica de programação em Java, né? Então, em PHP, primeiro, obrigatoriamente todos as variáveis ou atributos, eles devem se iniciar com o cifrão. E quando nós estamos trabalhando com uma classe, com o atributo de uma classe, a gente usa o hífen sinal de maior, dizendo como se fosse uma setinha. Lá em Java, ou melhor, aqui em Java, diz.média tem o mesmo sentido de diz seta média. Então, diz.nota 1 mais diz.nota 2, tudo isso dividido por 2. Então, dessa forma, essa daqui a única instrução que está valendo aqui na função, no método calcular média, tá? Estou de olho aqui para ver se chega alguma coisa. Tá tudo bem? Alguma dúvida aqui? Pessoal que está presente na aula, quem que chegou? Júlio chegou. Quem mais chegou aqui que eu não tinha visto? Acho que foi só o Júlio, né? O restante do pessoal já estava aqui. Moçadinha, tá tudo bem até aqui? Ana Luísa, tá tudo jóia? Tem alguma dúvida? Não. Cauã, alguma Não, dúvida? não. Cauã, alguma dúvida? O Não. Cauã com C. Tudo certo, pessoal. Tudo certo? O Cauã tá com voz que acordou agora também, hein? Francisco, tudo certo? Tem alguma dúvida, Francisco? Posso seguir na matéria ou tem alguma pergunta? Oi?
Tá legal. Guilherme. Pode seguir. Tá. Tudo certo, Guilherme. professor. Tá. João Pedro, boa tarde, tudo bom? Boa tarde, tranquilo, professor. Beleza. Tem alguma dúvida? Nada. Oi? Tranquilo. Então tá. Só desliga teu microfone, tá? Deixa ele desligadinho, quando for falar, a gente ativa. Senão nós vamos pegar alguma coisa no fundo aí. Júlio, tem dúvida? Alguma coisa que queira perguntar? Não, professor. Tá tudo em ordem. Cauã, Tudo em ordem. tá legal. Cauã. Oi. Oi, Cauã? Oi. Tudo certo? Tem alguma dúvida? Tranquilo. Então tá bom. Laura? Nenhuma dúvida, está tudo certo, professor. Tá joia. Lucas, como é que estamos? Tranquilo, professor. Então tá beleza. Vamos dar sequência aqui no nosso trabalho. O que nós temos que fazer agora? Uma vez criada a classe média, e aqui foi uma revisão, a gente já tinha feito isso daqui, nós vamos lá no pacote, no package interface, no arquivo principal.java, que é onde a gente tem o JFrame que nós criamos, e nós vamos fazer o processamento agora, fazer o código do calcular, do botão calcular, do JButton calcular. Como é que nós vamos chegar no método que é disparado quando o botão calcular é pressionado? Então vamos executar aqui, só para a gente... Deixa eu minimizar. Olha lá, estou executando a aplicação, né? Então, por exemplo, Lucas, o Lucas tirou 8 na primeira prova, 6 na segunda prova. O que nós queremos fazer? Ao clicar no botão calcular, nós vamos instanciar um objeto a partir da classe média. Nós vamos pegar o conteúdo do JTestField nome e armazenar no atributo nome. O conteúdo do JTestField nota 1 e armazenar no atributo nota 1. O conteúdo do JTestField nota 2 e armazenar no atributo nota 2. Nós vamos disparar o método calcular média e vamos apresentar aqui no JTestField média o resultado do cálculo. Essa é a ideia. E aqui o botão limpar, limpa tudo, tá? Então é isso que nós queremos fazer. Então a ideia é a seguinte: como que a gente chega no método, no evento, né? Eventos são aquelas ações disparadas pelo usuário. Qual é o evento que é disparado quando o usuário clica no botão? Então a gente vai dar um clique direito no botão, eventos, action, e o evento é esse daqui, ó, é o action performed, mas tem que ser específico desse botão aqui, ó. Então, clique direito, eventos, action e action performed. Ele vai cair aqui, ó. É que eu já tinha feito o texto, então ele cai aqui, ó, numa private void, ou seja, num método privado que só funciona aqui dentro deste arquivo principal.java, e ele se chama JButton calcular, que é o nome do objeto, action performed, tá? Esse daqui é o código que a gente vai desenvolver. Eu vou tirar ele daqui, que eu vou fazer passo a passo com vocês, vou deixar ele aqui num bloco de notas e vou trazendo para cá devagarzinho. Então, esse daqui, ó, é aqui, vamos até colocar um comentário, né? Instruções, nem preciso colocar em Java, né? O que nós vamos fazer? Em primeiro lugar, instanciar o objeto média a partir da classe média. É a primeira coisa que nós vamos fazer. Deixa eu só apagar uma coisinha aqui em cima, que isso daqui vai ser gerado ainda. Bom, como é então que nós vamos instanciar um objeto a partir da classe? Nós vimos lá na classe média que quando nós vamos declarar uma variável, a gente faz assim, ó, é o tipo e o nome.
né? Aqui, nós vamos fazer a mesma coisa. Então, deixa eu voltar para cá. Qual é a classe de origem? Ele chama classe média. Então, esse classe média aqui é a mesma coisa que esse classe média aqui, ó. Tem que estar escrito do mesmo jeito. Só que prestem atenção a uma situação. Nós estamos no package, no pacote interface. Então, esse principal aqui está no pacote interface. E o arquivo classe média, que tem a definição, a construção da classe média, está no package classes. Na prática, o que isso daqui representa? Lá no disco, no pendrive onde está armazenado, são duas pastas diferentes. Tem uma pasta chamada E02, dentro dela tem uma pasta chamada SRC, que é o código-fonte, e dentro dela as três pastas, classes, images e interface. Este arquivo aqui está dentro da pasta interface, esse arquivo aqui está dentro da pasta classes, né? Então, eu estou falando pasta, tudo, mas aqui a linguagem que nós utilizamos aqui são os pacotes ou packages. Então, como é que funciona? Se eu fosse declarar uma variável chamada x do tipo integer, seria assim, ó, int x. Essa é a sintaxe para declarar uma variável em Java. Primeiro o tipo, depois o nome. Mas não é uma variável do tipo x que a gente quer declarar. A gente quer, a partir da classe média, nós queremos declarar algo que vamos chamar de objeto média. Se tiver tudo certo, se vocês, nesse caso, têm alguma dúvida, vocês me dão um alô aí. Então, estou instanciando um objeto média a partir da classe média. E aí vocês vão observar que o NetBeans, ele já fez uma série de marcações aqui, ó. Ele sublinhou em vermelho e ele está dizendo aqui, ó, símbolo não encontrado. Classe média não foi encontrado. Por quê? Porque eu estou tentando, se fosse o int, aqui, ó, aquele exemplo que a gente fez, o int x, dentro deste arquivo aqui, o Java sabe o que é int, o Java sabe o que é string, porque faz parte da própria linguagem de programação. Agora, classe média é algo que nós criamos. E nesse momento, neste arquivo aqui que se chama principal.java, o NetBeans está avisando para a gente, ó, eu não sei o que é classe média. E ele faz aqui uma sugestão. Ele já analisou todo o nosso projeto e ele diz o seguinte, ó, você pode adicionar importação para classes.classe média. Olha lá, classes.classe média. E é isso que a gente quer fazer. Quando nós executamos isso, o erro deixa de ser apresentado e lá no topo do programa, então nós estamos no package interface e é colocado esse import aqui. Então, estou importando lá do package classes, classe média, que é esse arquivo aqui. Se fosse em PHP, o que seria isso? Um include. Se isso daqui fosse em PHP, seria um include. É exatamente a mesma linha de raciocínio, né? E ele só reconheceu, o NetBeans só reconheceu porque a nomenclatura ela está correta. Se eu tivesse escrito aqui, ó, classe underline média, ele volta a dar erro. E ele não vai sugerir mais importar, porque não existe em nenhuma parte do projeto alguma definição de classe underline média. Então ele só fez aquela sugestão, eu vou apagar aqui e fazer novamente, ó. Só fez aquela sugestão, dá um clique no salvar, só fez a sugestão adicionar importação para classes.classe média, porque ele analisou o projeto como um todo e descobriu que lá no pacote classes, dentro do arquivo classe média, existe a declaração da classe média. Então, vamos importar, adicionar importação. Essa importação foi adicionada aqui em cima e agora, até esse momento, está tudo certo, tá? Mas o instanciar de uma classe, de um objeto aqui, ele não para por aqui. Então, a gente tem que fazer o seguinte, ó, agora é matéria bem nova mesmo, que não tem lá no PHP. Quer dizer, tem, mas a gente não é obrigatório utilizar. É igual a new
classe média, abre e fecha parênteses, e ponto e vírgula. Então, vamos entender agora o que está acontecendo aqui. Toda vez que nós temos alguma coisa com parênteses, isso aqui é uma procedure ou é uma função. Quando retorna, é função. Quando não retorna, é procedure. Lá na nossa classe média, ó, fica bem de olho, é o mesmo nome da classe. Lá na nossa classe média, não existe nenhum método, nenhuma procedure, nenhuma função que se chama classe média. Tem os gets e sets, né, de cada um dos atributos, e tem o método calcular que nós criamos, mas não tem um método chamado classe média. Esse método chamado classe média, então vou colocar aqui, ó, classe média, isso aqui é novidade, ele se chama método construtor. Se chama método construtor. Então, quando eu crio uma classe, olha lá, criamos uma classe, é criado também, deixa eu achar a palavra correta aqui, pode ser criado também um método construtor. O método construtor, ele tem o mesmo nome da classe. Portanto, ele tem o mesmo nome da classe. Tem o mesmo nome da classe. Bom, para que serve um método construtor? Para inicializar os valores dos atributos. Então, quando nós criamos o objeto médio, eu vou usar aqui, ó, o Excel para fazer uma representação da memória, como a gente tem feito lá sempre. Então, imagine aqui, ó, essa é a memória do computador, né? Então, vamos supor que aqui, ó, eu tenho uma variável, outro endereço de variável, outro endereço de variável, outro endereço de variável. Vamos supor que eu tenha declarado aqui, ó, uma variável chamada x do tipo integer. Então, vamos fazer assim, ó, int x. O que acontece? Lá na memória, falando em Java, tá? Lá na memória foi reservado um endereço de memória que se chama x, que só pode armazenar valores inteiros. Então, eu vou poder fazer o seguinte, x recebe 10. Então, tá lá. Quando eu faço isso, é isso aqui que acontece. O endereço de memória... Olha lá, parece a lousa que a gente faz lá. O endereço de memória, quer dizer, a variável x recebe 10. Por exemplo, string s. E eu digo que s recebe exemplo. Tá. Então, um segundo endereço de memória que se chama s, e ele vai armazenar o texto exemplo. Legal, é isso aqui que está acontecendo. Agora vamos fazer o seguinte, nós criamos alguma coisa que se chama classe média. Isso nas classe, deixa eu só acertar a grafia aqui, média. E nós dissemos que o objeto média foi criado a partir da classe média. Então, se a gente prestar bem atenção, o que foi feito aqui é semelhante... Deixa eu colocar mais uma coluna aqui, ó. É semelhante ao que foi feito aqui. Olha lá. A diferença é a seguinte, int é um primitivo gráfico. Primitivo gráfico, estou pensando em outra coisa. É um tipo primitivo. A própria linguagem de programação Java reconhece que int é um valor numérico inteiro, sem casas decimais. String, podemos dizer que também é um tipo primitivo. Não é bem isso, mas por enquanto a gente pode entender dessa forma. Então, Java naturalmente entende o que é um string, faz parte da essência, da matriz da linguagem de programação. Classe média é uma classe que nós criamos, por isso que nós tivemos que fazer toda aquela definição. E classe média vai ter, o objeto média,
ele vai ter nome, o objeto média, ele vai ter nota 1, o objeto média, aqui em cima está escrito errado, né? Deixa eu corrigir. Deixa eu dar um copiar colar aqui, que aí fica mais fácil para eu fazer os outros. O objeto média, ele vai ter nota 2. E o objeto média vai ter média. São os atributos. Significa o seguinte, vou tentar aqui, até mostrei para vocês, se vocês se lembrarem da aula, eu falei, já é mais difícil representar o que é um objeto. Representar variáveis na memória, assim, é tranquilo. Representar um objeto é mais difícil, porque o objeto é mais complexo. Então, vamos pensar o seguinte, ó, a partir de agora, tudo isso que está em amarelo se chama, deixa eu tentar representar aqui de alguma maneira, tudo isso que está em amarelo se chama objeto média. Tá? E o objeto média, ele vai ter 4 atributos, que são os atributos declarados na classe média. Então, os atributos são nome, nota 1, nota 2 e média. Tá, então, tudo isso nasceu lá da classe média. Além disso, eu não tenho como representar aqui, mas o objeto média também tem o calcular média. Então, tem o objeto média, tem o método calcular média, e toda vez que é um método, abre e fecha parênteses. Não tenho como representar o calcular média aqui, porque a memória ela tem como função armazenar, e o calcular, ele vai processar, ele vai executar alguma coisa. Mas então vamos falar desses daqui, ó, porque nós queremos explicar o que é um método construtor. Quando eu digo que int x, a primeira coisa que ele faz é isso aqui, ó. Alocou, reservou um endereço de memória que se chama x e não tem nenhum valor. Aí depois eu digo que x vale 10. Então vem aqui 10. A mesma coisa com string exemplo. Então no primeiro momento o que acontece? String exemplo não, string s. Alocou, reservou o endereço de memória que se chama s e depois, na segunda instrução, aqui passa a armazenar exemplo. Agora, essas duas instruções aqui, eu poderia juntar numa instrução só, fazendo assim, ó, int x, que é igual a 10. Quando eu faço int x igual a 10, eu estou executando em uma única instrução essas duas etapas, declarando a variável x a partir como do tipo int e já defino 10. Então, numa única instrução. Aqui embaixo, como é que seria? String s é igual exemplo. Então, essas duas instruções aqui, elas estão simplificadas, vamos assim dizer, por uma única instrução. Tem gente que acha que vai complicar, tem gente que acha que vai simplificar. O importante é que essa instrução, a gente entenda que essa instrução, ela executa a mesma coisa que essas duas instruções. Tá? Bom, aí o que aconteceu? Quando nós declaramos, ou melhor, instanciamos o objeto média, nós fizemos assim, ó. Objeto média foi instanciado a partir da classe média. Tá, igual. Então, vocês estão vendo que essa parte aqui, ó, até o igual. Cadê o Excel? Aqui, ó. Até o igual. É exatamente isso, ó, que eu estou selecionando aqui em cima. É exatamente isso daqui, ó, que eu selecionei aqui em cima. É a mesma coisa. Qual é a diferença entre lá no instanciar e aqui? Eu defini aqui como sendo 10. E lá no nosso código, nós estamos utilizando o que é chamado método construtor. Então, deixa eu voltar aqui e eu vou tentando explicar dentro das limitações que a gente tem aqui de comunicação, eu vou tentando explicar para vocês. Então, na verdade, não é assim só classe objeto média é instanciada a partir da classe média. Tem mais coisa. É assim, ó, objeto média. Ah lá, agora dá para ver. Negrito. Opa. Tá.
negrito. Pronto. Vamos aumentar aqui, ó. Aumentei demais. Então, ó, objeto média instanciado a partir da classe média é igual. Então, quando eu dou esse igual aqui, eu estou dizendo cada um dos atributos do objeto média vai receber um valor. E aonde? Quem que vai dar esse valor? Vai ser o tal do método construtor. A finalidade do método construtor é inicializar valores para os atributos. Dessa forma, nós temos várias possibilidades de utilização do método construtor para a classe média. Então, ele pode funcionar assim, ó. Vou colocar aqui algumas possibilidades. Deixa eu só aumentar aqui o meu mesclar. A gente pode usar assim, ó. Classe média, objeto média, ou seja, objeto média foi instanciado a partir da classe média é igual a new classe média, sem nada como parâmetro. Ele vai inicializar os 4 atributos com valor vazio, sem nada. Mas eu poderia utilizar o seguinte, ó. Opa, perdão. Eu poderia utilizar o seguinte, ó. Ele recebe, por exemplo, o nome do aluno, Lucas, com um parâmetro só. Com um parâmetro só. O que vai acontecer? Quando o objeto média for instanciado, serão aqui reservados os 4 atributos, mas aqui ele já preenche com Lucas. Deixa eu colocar isso, porque é texto. Entenderam a diferença? Então, quando eu instancio um objeto, utilizo o método construtor sem nada, vazio, entre parênteses, ele inicializa todos os atributos com valor vazio. Quando eu coloco valores, além dele instanciar o objeto, ele já atribui aos atributos valores. Uma segunda possibilidade seria essa. Uma segunda possibilidade seria essa daqui, ó. Terceira, né? Melhor dizendo. Eu quero Lucas e, por exemplo, 10. Só que aqui não tem o fecha. E 10. Então, se fosse executado, ao invés desse daqui, ó, fosse executada essa instrução, ele instanciaria o objeto, quer dizer, criaria o que está em amarelo, os atributos já estariam reservados ali, e aí já teria aqui, ó, inicializaria com Lucas e inicializaria com 10. E assim por diante. Então, eu posso ter o método construtor sem atributos, posso ter com um atributo, eu posso ter com 2 atributos, com 3 atributos ou com 4 atributos. Isso daí, quem que vai decidir? É o desenvolvedor, é a pessoa que está fazendo a programação, que vai definir como vai ser o método construtor. Lá na programação, como é que isso funciona? O método construtor, ele existe, mas quando ele é aquele sem atributo, que é esse daqui, ó, quando ele é aquele sem atributo, ele não precisa ser digitado. Ele seria assim, ó, public, com o mesmo, um método com o mesmo nome da classe, olha lá, com o mesmo nome da classe que não faz nada. Esse daqui é um método construtor básico, ou seja, sem parâmetros. Como ele não faz nada, ele não é obrigatório, ele não precisa ser declarado, mas ele pode ser codificado, não tem problema nenhum. Aí, vamos supor que eu quisesse fazer um método construtor que eu já passasse o nome da pessoa, do aluno. Então, ele seria assim, ó, public, classe média, e aqui eu quero passar um nome, então o parâmetro tem que ser um string nome. E aí eu digo o seguinte, ó, desta classe, o atributo nome recebe nome. Como é que isso daqui funcionaria na hora de instanciar? Seria assim, ó, objeto média foi instanciado a partir da classe média. Legal.
seria aqui o reservar, opa, seria o criar essa, só apagar aqui, seria o criar essa faixa amarela aqui, ó, isso daqui é o objeto média. Tá, e aí, ó, ele é um new classe média. Como eu não coloquei entre parênteses aqui, o NetBeans vem aqui e ele vê que é esse daqui que tem que ser executado, sem nada, que nem precisa ser implementado. Ele poderia ficar assim, ó, ele não acha, então ele já sabe que não tem nada que fazer. Mas se criar, tudo bem, não tem problema nenhum. Agora, eu poderia ter feito o seguinte, ó. Por exemplo, Lucas, opa, aspas. Lucas, no exemplo que nós estamos dando. Então, quando eu instanciei o objeto média a partir da classe média, disparei o método construtor com apenas um parâmetro, lá na classe média tem que existir, aqui, ó, tem que existir isso daqui, ó, um método construtor. Olha, podem existir mais de um método construtor, public classe média, public classe média, só que esse não tem argumentos e esse daqui tem um argumento, o nome. Então, como lá eu disparei o método construtor classe média com um argumento, o NetBeans, o Java, né, melhor dizendo, ele vem aqui, ele vai executar isso, e ele vai fazer o seguinte, o atributo nome recebe o nome que foi passado, que no nosso caso é Lucas. E aí, o que vai acontecer aqui? Lucas vai ser armazenado aqui. Nós podemos criar, então, um segundo. Então, esse daqui, o que é? Vamos colocar comentário aqui, porque depois esse código vocês recebem. Método construtor com um parâmetro. Tá, agora nós vamos fazer, só para exemplificar, porque fazendo com 2, depois a gente sabe fazer com 3, com 4. Método construtor com 2 parâmetros. Bom, então como é que todo método construtor é? Primeiro, ele é um método público. Por que ele é um método público? Porque ele está declarado no arquivo classemedia.java, mas ele pode ser executado em outros arquivos, por exemplo, principal.java. Se eu declarasse aqui como private, eu não... Eu fiz no lugar errado, peraí. Aqui, ó, se eu declarasse aqui como private, eu não poderia utilizar esse código, né, private classe média. Eu já concluo aqui a construção. Eu não poderia utilizar esse classe média em outros arquivos por causa desse private. Ele só pode ser utilizado porque ele é público. Por que ele está dando erro aqui? Porque eu já tenho um método construtor sem parâmetros. Então, aqui eu vou ter que definir, ó, string nome, mas ele continua dando erro. E float nota 1. Olha lá. E aí, como é que eu faço a implementação disso? Esse método construtor classe média, ele vai ser disparado. Quando? Quando eu colocar aqui, por exemplo, Lucas e 10. Então, o método construtor agora tem 2 parâmetros. O método construtor que vai ser disparado é esse, que tem 2 parâmetros. O primeiro é nome, o segundo é nota 1. Ele está casado com... Opa, perdão, aqui ele está casado. O primeiro é nome, o segundo é o nota 1. E aí, como é que a gente implementa isso daqui? Diz.nome é o nome, que foi para esse nome aqui. Então, ó, diz.nome desta classe, o nome é o atributo. Recebe o quê? O nome, que é o parâmetro. E diz.nota1, quem que é diz.nota1? É o atributo desta classe, é esse aqui, ó. Recebe igual a nota 1. Então, aqui é um método construtor com 2 parâmetros. E já que nós fizemos com 2, vamos fazer o com 3 também, vamos deixar tudo pronto. Então, método construtor com 3 parâmetros, então a gente vai ter string nome, float nota 1 e float nota 2.
E aqui, o que nós vamos ter a mais? Dis.nome recebe nome, dis.nota1 recebe nota 1 e dis.nota2 recebe nota 2. Legal. Então, nós temos aqui, ó, 4 métodos construtores. Sem parâmetro, que é um básico ou sem parâmetro, com um parâmetro, quando eu passei o nome, com 2 parâmetros, quando eu passei o nome e nota 1, e com 3 parâmetros, nome, nota 1 e nota 2. E eu não vou passar a média, né? Não vou ter um método construtor, porque a média vai ser calculada a partir do método calcular média, que é a lógica de programação que a gente está implementando. Bom, qual deles a gente tem que usar? Não existe resposta correta para isso. A grande maioria dos programadores utiliza isso daqui, ó. Utiliza sem. O método construtor sem parâmetro nenhum. Mas nós podemos utilizar. E aí a gente vai tentar exemplificar na aula de hoje, pelo menos a gente vai fazer aqui o sem, e depois, dependendo do nosso tempo, a gente vai fazer com os 3 parâmetros. Tá bom? Então, a aula vai se acumulando, vai acrescendo. Quero saber, alguma dúvida, moçada? Como é que nós estamos? Ó, a Laura Périco chegou. Oi, Laura, tudo bem? Tudo jóia? Diogo apareceu também. Vamos lá. Um atraso, professor. A gente estava na escola pegando os materiais. Sim, pegando os materiais. Tá certo. Desliga aí o microfone, todo mundo. Lembrando que a aula está sendo gravada, depois ela vai estar disponível para vocês, tá? Então vamos lá. Ó. Ana Luísa, por enquanto, deu para entender método construtor? Alô, alô? Ana Luísa, não te ouvi. Se quiser colocar no chat. Cauã. Deu para entender, professor. Tá jóia. Diogo. Eu consegui, mesmo ter chegado atrasado, eu consegui pegar. Então tá bom. Francisco, deu para entender a ideia? Nós precisamos exercitar, mas a ideia deu para entender? Deu sim. Ok. Guilherme? Deu sim, professor. Yuri? Tranquilo. Yuri Sim, chegou. Deu sim. Yuri, conversei com a sua mãe ontem à noite, hein, Yuri? Aham. A Marta, né? Sim. Uhum. Então. João, deu para entender? Deu sim, professor. João Pedro? Deu, tá tranquilo, professor. Júlio? Deu sim, professor. Cauã? Deu para entender só. Legal. Érico, deu para entender? Chegou um pouquinho atrasada, mas deu para entender? Sim, deu sim. Tá legal. Laura? Deu para entender super bem. Então, tá bom. Se deu para entender super bem, é porque foi super bem explicado. Deixa eu ver aqui, Ana Luísa, deu para entender, professor, tá jóia, tranquilo. Posso seguir então, né? Nós vamos caminhar mais um pouquinho. Então, nós vamos fazer o seguinte, ó, vamos recapitular onde é que nós estamos. Vamos lá no projeto. Quando a nossa aplicação for executada, nós vamos preencher com o nome. Peguei o Lucas de exemplo. Eu perguntei para o Lucas? Não perguntei, né? Esqueci. O Lucas... Ué, cadê o Lucas? Cadê o Lucas, gente? Eu acho que ele não veio para aula. Claro que veio. Já falei com ele hoje, ele já respondeu. Então, não sei. Bom, vamos lá, vai. Executando aqui. O Lucas tirou 8 na primeira prova, por isso que eu estou usando de exemplo. Tirou 6 na segunda prova, dei um clique no calcular. O que vai acontecer? Primeiro, instanciar o objeto média. Os 3 valores colocados nesses objetos aqui serão armazenados nos 3 atributos, nome, nota 1 e nota 2. Nós vamos disparar o método calcular média e esse objeto aqui, que se chama JTestField média, vai receber o valor. É essa a ideia que a gente quer fazer. Como fazer isso? Então, nós estamos lá no evento do botão calcular, né? Do JButton calcular. Nós estamos no evento Action Performed e começamos aqui a construção. Então, instruções para... O que são as instruções? Não é orientação, é instruções, são códigos, linhas de programação.
né? Cada linha de programação é chamada de instrução. Então, instruções para 1. Instanciar o objeto a partir da classe média, executando o método construtor básico, ou sem parâmetros. Legal. Então tá, é isso aqui, ó. O que classe média aqui no final? O que isso daqui é? É o método construtor. E todo método construtor tem o mesmo nome da classe, só que tem abre e fecha parênteses. A classe não tem, mas o método construtor tem abre e fecha parênteses. Tudo que tem abre e fecha parênteses é método. É uma procedure ou é uma função. Na sequência, o que nós temos que fazer? 2. Armazenar, ou melhor, definir. E aqui eu vou colocar setar. Por que eu vou usar o setar? Que é set. Lembra dos gets e sets? Set. Eu vou setar o conteúdo do JTextField nome no... se a gente vai definir, né? Vai definir no atributo nome. Então, como é que nós vamos fazer isso? Objeto média, ponto. Se eu vou definir o nome, é set nome. E dentro do parênteses, o que eu tenho que colocar? O valor que vai ser armazenado lá no atributo nome. Agora é que vem a questão. Deixa eu dar um enter aqui, ó. Deixa eu ver se consigo jogar isso para baixo. Vou até fazer, deixa eu tentar fazer diferente aqui, para explicar para vocês. Tchá, tchá, tchá. Então aqui, ó, dentro do parênteses, eu tenho que colocar o que eu quero armazenar lá no atributo nome. Vamos voltar aqui para o nosso projeto. Não é o que foi digitado aqui nesse campo? Nesse objeto? E como é que se chama esse objeto? JTextField nome. Então, vou voltar aqui para o código-fonte. Então, aqui dentro, ó, eu vou ter que colocar, depois eu ponho lá dentro, o JTextField nome. Só que a gente tem que pegar na propriedade text. Deixa eu ver o que eu fiz errado aqui que ele não aceitou. Ponto. Ué, já que eu estou errando. Espera aí, só um pouquinho. Vamos ver. Ah, getText, tá certo. Ponto. GetText. Então, para a gente entender tudo isso daqui, ó, eu vou colocar como um comentário aqui embaixo. O que isso daqui faz? JTextField nome.getText é o conteúdo digitado no JTextField nome. Tá? Então, como é que eu consigo pegar? Vamos executar aqui o código. Deixa eu colocar aqui comentário como comentário, senão vai dar erro. Como é que eu consigo... Aqui, ó, digitei Lucas. Como é que eu consigo pegar esse Lucas aqui que foi digitado? Então, o nome do objeto é JTextField nome e o valor que foi digitado é o getText. Então, isso daqui tem que ser colocado aqui dentro. Então, nós estamos fazendo o seguinte, ó. Tem um espacinho aqui. Defina o conteúdo, o valor do atributo nome do objeto média. O objeto média foi criado a partir da classe média. Tá. Qual é o valor que você quer dar para o atributo nome? É o que foi digitado lá no JTextField nome. Então, é JTextField nome.getText. Eu vou voltar aqui só um pouquinho. Gente, alguma dúvida? Se tiver, abre o microfone, dá um alôzinho. Entenderam a situação? Então, vou voltar aqui para baixo, ó. Defina o conteúdo do atributo nome. De quem? Do objeto média. Certo? Não podemos nos esquecer. Por que o objeto média tem nome? Porque ele foi criado a partir da classe média e a classe média tem
um dos atributos nome. Tá. Com o que eu quero armazenar no atributo nome? O que foi digitado lá no JTextField nome. Então é JTextField nome.getText. É isso aí. Próxima etapa, se tiver dúvida, me chama lá, tá? Senão eu vou seguindo aqui. O que nós temos que fazer? Como o objeto média, nós precisamos agora definir nota 1 e nota 2. Como é que nós vamos fazer isso? Então, definir, setar, por isso que a gente vai usar o set, o conteúdo do... Aqui, ó, eu vou só corrigir, porque ele tem que estar escrito da forma correta, com letra J, text, field, nota 1. No atributo, nota 1. Tá, como é que nós vamos fazer isso? O objeto média, ponto, set, nota 1, ele vai ter que receber, vou colocar assim, e eu vou deixar como comentário aqui por enquanto, para não dar erro, ele vai receber o que for digitado aqui. Esse objeto aqui se chama JTextField nota 1. Vamos voltar lá. E como é que a gente pega o conteúdo do que foi feito? GetText. Tá, então JTextField nota 1.getText é o conteúdo que foi digitado aqui. Só que tem um porém. É um texto. E o objeto, o atributo nota 1 é float, porque Java é tipado. E a gente vai ter então que converter texto para string, string para texto. A gente vai ter que pegar isso daqui, que é um texto, e converter em float. Então, como é que a gente faz isso? Por isso que eu estou tentando ir bem passo a passo. É float. Vou até pegar pronto aqui e já trago para vocês. É isso aqui, ó. Que aí eu não cometo erros de digitação. Vou apagar isso aqui. E eu vou pegar o que está entre parênteses e vou jogar para baixo só para a gente estudar o que está entre... Então, aqui ó, tá desse jeito, ó. E aqui. Então, float.parsefloat. O que isso faz? Vou colocar aqui como comentário. Float.parsefloat. E percebam que tem um abre e fecha parênteses. E dentro tem alguma coisa. O que isso faz? Converte o valor que é uma string em um valor float. Então, JTextField nota 1.getText. Tudo isso que eu estou selecionando aqui é o que foi digitado aqui. O usuário digitou 8, 10, 5. Tá, isso é um texto. Mas para poder armazenar no atributo nota 1, eu tenho que converter em float. Então, float.parsefloat converta para float tudo isso daqui que é um texto. Aí eu pego isso e ponho aqui dentro, tá? E aí, beleza, o atributo nota 1 já foi definido. O valor do atributo nota 1 já foi definido. Próxima etapa. O nota 2 agora. Então, eu vou pegar tudo que está feito aqui, que é quase que um copiar-colar, e vou colocar aqui embaixo. Etapa 4. Então, definir o conteúdo do... Aqui é JText nota 2 para o atributo nota 2. Como é que vai funcionar isso? Objeto média, ponto set nota 2, recebe o float.parsefloat do JText nota 2.getText. Então, nós já fizemos isso, ó.
Vamos representar aqui. Vamos rodar a aplicação e vamos representar. Se tivesse digitado aqui, Lucas tirou 8 e tirou 6, quando eu clicar no calcular, o que representativamente está sendo feito? Instanciou o objeto média, aqui recebe Lucas, aqui recebe 8 e aqui recebe 6. Opa, 6. Isso que aconteceu até agora. Feito tudo isso, deixa eu fechar aqui. O que nós vamos fazer? Mais uma etapa, calcular a média. Então, etapa 5. Executar o método calcular média do objeto média. Então, objeto média, ponto, calcular média. O que o calcular média faz? Nós vamos lá em calcular média. Aqui embaixo, ele fala que a média desta classe é nota 1 desta classe, mais nota 2 dessa classe, tudo isso dividido por 2. Ou seja, vai armazenar no objeto, no atributo média, o resultado dessa operação matemática. Simplesmente fazendo isso. E por fim, a última etapa, o que nós vamos fazer? Só depois que eu clicar no botão calcular, esse objeto aqui, que se chama JTestField média, ele tem que receber o valor da média. Então, vamos lá. Apresentar em JTestField média o valor do atributo média do objeto média. Bom, como é que nós vamos fazer isso? JTestField média, quando eu quero pegar o valor, get. Quando eu quero definir o valor, set. Set test. E aqui dentro, eu tenho que dizer qual é o valor que vai ser colocado no JTestField média e apresentado aqui, né? Bom, qual que é o valor que tem que ser colocado ali? É o conteúdo de objeto média, ponto, get média. É o conteúdo do atributo média do objeto média. No entanto, o objeto média, atributo média, é um float. Ele é um float. Olha lá, média é um float. E eu estou tentando definir o conteúdo de um JTestField média, que é um texto. Então, a gente vai ter que converter agora. Nós vamos ter que converter de float para string. E aí, como é que a gente faz isso? Desse jeito aqui, ó. Já pegar, trago para cá. Ele vai ficar assim, ó. Float to string. Então, eu vou copiar e colocar aqui, ó. O que o float to string faz? Converte o valor float em um valor string. Então, nós temos, deixa eu dar um zoom aqui. Espera aí, só um pouquinho, deixa eu dar um zoom que dá para pegar os dois. Ah lá, olha aqui, ó. Aqui, ó. Float.parseFloat converte string em float. Float.toString converte float e string, ó. Converte string em float e converte float em string. Faz um caminho e faz... Deixa eu selecionar o outro aqui também. Aqui. Faz um caminho e faz o caminho inverso. Então, float.parseFloat converte string em float. E float.toString converte float para string. É possível que, nesse momento, a cabeça já esteja dando parafuso. O negócio já está batendo pino.
Eu sei, eu entendo. É por isso que nós vamos ter que fazer tudo isso. Vocês vão pegar o código, vão fazer e tem que exercitar. Porque vai chegar uma hora que isso daqui vai ficar absolutamente tranquilo. Vocês vão executar isso com muita tranquilidade. É a mesma coisa que o PHP, só que numa linguagem de programação diferente, tá? Então, foram 6 etapas que nós desenvolvemos na aula de hoje. Nós estamos aqui há 1 hora fazendo isso. Só tudo que eu expliquei é para fazer esse pedacinho de código aqui. Isso porque o restante já estava pronto, né? A gente já tinha feito toda a parte da interface, né? Já tinha construído a classe, etc. e tal. Então, bem devagarzinho nós caminhamos e vamos ver se deu certo. Então, eu vou executar. Eu vou chamar aqui o Lucas, que tirou 10 e tirou 6. 10 mais 6, 16, dividido por 2, 8. Tá lá, foi isso que aconteceu. E aí eu clico no botão limpar e posso fazer outro. Por exemplo, a Marcela tirou 6 e tirou 4. 6 mais 4, 10, dividido por 2, 5. Perfeito. E está funcionando, então, a nossa aplicação média entre duas notas. Então, vamos lá. Quem sobreviveu a tudo isso, que eu sei que não é fácil, é difícil. Ó, o Lucas, voltou aí. Voltou, hein, Lucas? Que bom. Quem sobreviveu, ótimo. Então, a gente vai ter que exercitar, fazer passo a passo tudo. Eu vou fazer mais uma vez a pergunta, quero saber como é que tá, se tem alguma dúvida. Se tiver tudo certo, eu vou pegar o meu projeto, vou disponibilizar para vocês e nós vamos continuar trabalhando aqui na sala, na reunião, até as 3 horas. E aí eu vou ficar à disposição para tirar eventuais dúvidas. Acabou caindo? Segura aí, se segura, tá? Ana Luísa, e aí, alguma dúvida? Escreve lá de novo, que eu acho que o seu microfone não está funcionando. Escreve aqui no chat, por favor. Enquanto isso, a gente vai lá. Cauã, dúvida? Certo, Deu para entender? Deu. Então, precisamos praticar agora, tá? Diogo? Deu para entender, professor. Então, tá legal. Francisco? Deu para entender sim, professor. Legal. Guilherme? Sim, professor, tudo tranquilo. Tá, joia. Lucas, deu para entender? Professor, depois como as minhas dúvidas eu não estava na aula, depois eu vejo no vídeo gravado. Tá. Laura, deu para entender? Sim, professor. Yuri? Deu. Tá legal. Júlio? Deu sim, professor. Cauã? Deu para entender. Périco? Sim, professor. Eu acho que eu respondi pela outra Laura. Eu também Você deu respondeu? certo, professor. Deixa eu ver aqui quem respondeu. Ana Luísa. Não, você não... E deixa eu ver quem que falta. O JP. JP? Deu sim, professor. Então tá joia. Todo mundo deve estar com o NetBeans instalado aí, né? Hoje não precisa do plugin PHP. Então eu vou pegar os códigos e vou mandar para vocês. Eu vou mandar aqui em 2 lugares. Eu vou mandar aqui em tarefas, não, desculpe, em equipes. Equipes, agora eu preciso achar aqui, porque isso daqui é difícil de achar, deixa eu ver, ó, essa daqui é a turma B, cadê a turma A? Aqui, ó, turma A. Então, vocês vão lá na equipe, em arquivos, eu vou colocar uma pasta compactada com os arquivos aqui. Dos dois códigos, eu vou colocar só desse pedacinho aqui. Ah, tá, ó, faltou falar um negocinho aqui para vocês. O código do botão salvar, do botão limpar, tá? Só voltando, antes de eu concluir aqui, ó.
Porque a gente tem aqui, eu posso digitar alguma coisa, 5 e 5, quando eu clico no limpar, ele vai lá e limpa. Como é que foi feito isso? Dessa forma assim, ó, JTextField, nome, defina com vazio. JTextField nota 1, defina com vazio. JTextField nota 2, defina com vazio. JTextField média, defina com vazio. Foi assim que eu fiz, tá? Então eu vou passar o classe média para vocês e vou passar do principal só o action performed. Então o método JButton calcular action performance. Então fica muito grande, ó. Até que não é tão grande não, né? Acho que dá para passar tudo. E aí vocês vão embutir isso no programa de vocês. Nós vamos voltar ainda na aula de hoje, que eu vou ensinar vocês a como gerar um executável. Não é bem um executável, mas como é que a gente gera um executador do programa, para que a gente possa executar sem precisar do NetBeans, eu executo e ele apareça, tá? Então são 13h47. Eu vou retornar aqui para a reunião. Deixa eu voltar aqui para a reunião, peraí. Vou mandar os códigos para vocês e vocês vão embutir no programa, vocês vão completar o programa, né? Não se esqueça que tem os métodos construtores e vou até fazer uma anotação aqui para a próxima aula. Os métodos construtores e o botão clicar e o botão limpar. E a gente volta um pouquinho mais para frente para eu passar a outra parte, como é que a gente gera o instalável, tá bom? Eu vou desligar, vou parar o compartilhamento aqui, eu vou desligar o meu microfone, mas eu tô aqui. E me deem 2 minutinhos só que eu vou pegar os códigos e vou colocar para vocês. Tá? Ou vocês preferem que eu coloque também no grupo do Facebook, do WhatsApp, fica mais fácil para vocês pegarem. Vou colocar nos dois. Pronto, aí até um responder, o outro responder. Tá? Então fiquem atentos que eu já vou colocar para vocês os códigos lá. Daqui a pouquinho eu chamo de volta.